Rangelianos do mundo e de fora do mundo, eu sou o José Eloy Neto e esse é o Papo Zen episódio 11. Na mesa de som, ele, Vitor Vila, o melhor do Brasil e do mundo inteiro, e conosco os melhores patrocinadores. A gente tem que dar uma forcinha aqui que o pessoal tá dando uma força danada pra gente. Quintal, espaço para eventos, lugar de gente feliz. Ó, gente, a pandemia vai acabar, pode ficar tranquilo que a gente vai se reunir, vai voltar a se reunir novamente, beleza? 988560226 é o telefone. Campo Cred tem projetos, eu tenho que colar porque é difícil, viu, gente? Ah, se você tivesse em frente à câmera e não colasse. Projetos rurais, projetos técnicos para custeio, investimento, Pronaf, Pronamp, avaliação, perícia, projetos ambientais. Fica ali na Faria Pereira 2766, do lado ali da loja agrícola da Coopa. Tem também o Ronaldo Rodrigues Imóveis, meu amigo Ronaldo, realizando sonhos. Se você quer construir, alugar, vender ou comprar imóveis, a solução é o Ronaldo, hein? Valadares 1176. Tem também a JHR Corretora de Seguros do meu amigo Ilei Luco. O Ilei já mudou de sobrenome, hein? Passou a assinar Luco. Confiança e credibilidade em seguros de automóveis, lanchas, caminhões, motos, até foguete e nave espacial, viu? Pode bater um papo com o Ilei lá que ele faz o seguro aí do seu bem, beleza? Solicite cotação 3831-3330 e também a WBR Neto do meu amigo Johnny, internet sem susto no final do mês e o que é melhor, internet rural agora. Se você mora em Tijuco ou ali nas proximidades da represa de Nova Ponte, Chácaras Havaí, Chácaras Eldorado, tem internet para lá, então se você quer ir para a represa e o seu filho, a sua sogra, a sua mãe, a sua namorada, a sua esposa não quer ir porque falta internet, seus problemas se acabaram. Lá tem internet rural da WBR Net. Comigo, ele que é um patrocinense, deixou patrocínio, é um daqueles que sai e de repente faz um baita sucesso fora, ó. Ele é brincadeira, ele não é fácil não. Ele é formado em matemática pela FAF, ele é formado em administração pela Unitri, mestrado em administração pela UniHorizontes, professor em ensino básico e tecnológico do Cefet Araxá e coordenador de um projeto muito legal, que é o Núcleo Incubador de Negócios de Impacto da Cefet, mais muita coisa interessante que ele trabalha em Araxá. Meu amigo Álvaro Francisco Brito Júnior. Super Gênios Ativar, meu amigo. Prazerão ter você aqui, cara. Você estava me contando, cara, você é da segunda ou terceira turma do Colégio Atenas, não é isso? Isso. Enfrentou o professor Ivan Batista da Silva. Boas lembranças, amigos, né, dessa época. Muito legal, muito legal. Para quem não sabe, o Álvaro é filho do Álvaro Brito, né? Todo mundo, o pessoal que tem mais de 40 e lembra muito bem do Álvaro Brito, do cartório. E, na minha opinião, até hoje, uma das mulheres mais bonitas, né, e mais carismáticas de patrocínio, que é a dona Marta Jaber. Né? Como é que tá a sua mãe, cara? Ela vai gostar demais disso. Eu era criança, né? E a gente ia que nós somos assim, meio que primos, né? Isso. Né, Álvaro? Assim, você é primo do Luciano. O Luciano é o meu primo, Luciano Capuano. Isso. É meu primo segundo, porque meu primo era o Elinho Capuano, pai do Luciano. Isso. Então, nessas festas familiares, a gente sempre estava sempre junto. E eu sempre admirei, assim, além de muito bonita, a dona Marta era uma mulher assim, extremamente assim, carismática e isso aí levou para os filhos. A Betânia é fantástico. Você também. O Henrique agora está no... Não, o Henrique, ele está com a empresa dele, que chama Chalé Bistrô. Ah, Chalé Bistrô, isso. E o Rodrigo... E o Rodrigão, o Divino. Você conhece o Divino? O Divino. O Divino está na Altos e ele tem também as Ferraria Jaber. As Ferraria Jaber. Isso. Né? O Rodrigo acabou vendendo... Não, o Henrique vendeu para o Divino. O Henrique foi para Uberaba, certo, montar um negócio lá, dessa mesma área. Aí não deu certo, veio a pandemia e ele voltou para patrocínio. Sei.
Né? E ainda tem o Felipe ainda, que é o mais novo, Pois né? Que é o Felipe, que é agrônomo. E o Felipe sumiu, mora em Uberaba. Sumiu assim, maneira de dizer, porque raramente... A gente vê em fotos, né? Isso, é o Felipe mais novo. Uma família grande, né? Grande em todos os aspectos, né? A minha também, cara. Vocês são 6, né? Nós somos 5. São 5. Aqui em casa também são 5, né? Nós somos, sempre acolhemos as pessoas de fora. A gente recebia muito mais colegas em casa do que íamos na casa dos outros, né? Justamente por isso que você falou, minha mãe, do jeito que ela era, meu pai também, muito amigo, gostava muito de tomar uma cerveja, de brincar e tudo mais. Então a gente sempre foi muito acolhedor. E aquela escadinha, né? Então eu mais velho, depois Betânia, Rodrigo, Henrique, Felipe. Então era várias turmas que frequentavam e acabava, virava uma... E minha mãe é descendente de árabe, né? Então o negócio dela é o seguinte, até minha esposa que brinca, ela fala assim, que família árabe, quando vai fazer um almoço, faz comida para 50, convida, como é que é? Faz comida para 50, convida 30 num lugar que cabe 10. Pior é que é desse jeito mesmo. Lugar que cabe 10. E lá em casa sempre foi uma casa muito cheia, né? Então, assim, e nossa família se tornou, assim, família de amigos mesmo, né? Cada um com a sua individualidade, cada um com o seu jeito. Cada um dentro da sua tribo. Mas todos muito amigos. Lá nós temos gente que é católico, gente que é protestante, que é evangélico. Então tem todas as maneiras a gente convive muito bem. A minha mãe está muito bem, está boa, né? Tem 76 anos. O meu pai está doentado, meu pai está de cama já tem bastante tempo. É isso que eu ia te perguntar. A missão da minha mãe é cuidar dele, do seu pai, entendeu? E ele, assim, eu vejo no meu pai uma dignidade muito grande, entendeu? Apesar dele estar na cama, né, sem falar, sem movimentar, eu enxergo uma dignidade muito grande nele, porque ele está sendo muito bem cuidado, está sendo amado por todos ali, né? Então isso é uma escola, a gente aprende com isso, sabe? Interessante isso. Uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte, como é que é esse negócio do seu pai, doente lá, desse jeito? Eu falei assim, eu aprendi a admirar meu pai com ele daquela forma. Tem gente que conversa com o pai, que toma cerveja com o pai, já fiz isso demais, né? Já troquei muita ideia com o pai e durante um grande período aí eu me contento com o olhar do meu pai, né? Há quanto tempo que ele está assim? Tem 6 anos que ele está de cama. 6 anos que ele está de cama. Ele foi acometido por uma doença rara chamada atrofia de múltiplos sistemas. Isso foi um diagnóstico que algumas pessoas contestam, mas é uma doença que vai paralisando. Primeiro começou a paralisar as pernas, depois os braços, depois a fala, a deglutição dele foi diminuindo, teve que colocar a sonda gástrica. Então, assim, eu até vejo isso, Zé Eloy, como um ensinamento mesmo. Às vezes a gente fica muito longe de situações como essa, né? Mas isso não está longe das pessoas. Tem muita família que tem esse tipo de coisa, né? Então, para nós foi um grande ensinamento e está sendo um grande ensinamento. E meu pai dá a cada dia uma demonstração de luta, entendeu? Pela vida fantástica. Ele teve uma pneumonia recentemente agora, com essa onda de Covid, nós ficamos com medo, ele foi para o hospital, ficou 7 dias lá, voltou para casa, curou da pneumonia, entendeu? Depois ele teve um problema de erisipela, uma inflamação na perna, deu antibiótico, retomou de novo, tá lá bem, tá lá quietinho, no leito dele, com muita paz. E você, assim, a gente leu a biografia. Você se formou em matemática, depois aqui na FAF, depois em administração. O que faz um cara se formar em matemática? Cara, eu não sei. Falta, porque na época a FAF era só pedagogia, né, matemática ou biologia, letras e história. Eu me formei em história. Aí você, como é que é por exclusão? É o seguinte, matemática, eu era bom em matemática.
tá? E na época eu queria fazer engenharia, aqui não tinha engenharia. E era difícil você sair, morar fora, esse tipo de coisa nessa época, né? Eu até cheguei a sair para fazer vestibular fora e tudo, mas acabou que eu tive que voltar. E aí vamos trabalhar e estudar, né? Eu tinha 18 anos de idade, eu fazia tiro de guerra, fui escalado para tiro de guerra. E aí eu já tinha entrado na FAF. Sim. Né? E eu escolhi matemática porque eu tinha uma afinidade maior com matemática. Eu gostava de engenharia, gostava de contas, essas coisas. Eu fiz matemática, mas eu vou te falar uma verdade, eu nunca utilizei matemática profissionalmente. Fiz estágio, dei aula de estagiário, mas Sim. talvez aquela plantinha ali, aquela sementinha que foi plantada ali numa sala de aula, há mais de 20 anos depois, me revelou a minha profissão, né? Que é professor, né? Então, foi bom eu fazer matemática, fiz muitos amigos, fui aluno de pessoas muito interessantes na faculdade, fui aluno do Marco, lá do Bernardão, fui aluno do Chiquinho, né, do Sérgio Furtado, que hoje inclusive mora em Araxá, meu vizinho lá. E foi muito bom, foi uma época boa. Essa questão da engenharia é bem presente. Você também foi desenhista da prefeitura? Sim. Você trabalhou uma época na prefeitura? Não isso, foi isso? Foi. E depois na Amorim, engenharia, que culminou com a sua ida para Araxá. E lá você... Minha vida profissional foi interessante. Eu resumo ela bem rapidamente para você. Meu primeiro trabalho foi como cobrador do Gilberto Cacheta, no escritório de despachante que ele tinha. Para ficar ali ocupando a tarde, né? Sei. E depois eu fui estudar no Atenas, né, como você mesmo disse, e no Atenas não tinha jeito de eu trabalhar. Mas lá no terceiro ano fui aluno do Amorim. O Amorim, um grande professor que eu tive, tanto na escola como na vida. Trabalhei com ele mais de 7 anos, uma pessoa fabulosa, a quem eu tenho o maior respeito do mundo e tenho uma admiração muito grande por ele, né, pela sua competência, pelo ser humano que ele é e tudo mais. E o Amorim, me vendo ali, né, em sala de aula, eu um pouco curioso, perguntando para ele tudo, eu gostava de desenhar, né, já tinha feito alguns projetos, algumas coisas, e ele me chamou para fazer um estágio lá na empresa dele. Sim. Né, e eu fui desenhar, fui fazer desenho técnico, né, na Amorim. Aí terminei o terceiro ano, fui estudar fora. Quando voltei, que já estava na faculdade, fui trabalhar, né? E nessa época eu fui para a prefeitura. Na época o Silas, que era o prefeito. E aí, você sabe desenhar e tudo? Bom, vamos trabalhar. E eu trabalhei lá durante uns 3 anos. E desenhei muito, trabalhei em alguns projetos interessantes, projeto da rodoviária ali, eu trabalhei nele, daquela rodoviária nova, da reforma de algumas praças, de alguns loteamentos, né? O loteamento, por exemplo, lá da Serra Negra, eu desenhei muita coisa ali daquele loteamento, então foi muito legal. E aí, depois disso, eu fui ser gerente comercial, né? E na gerência comercial, eu fui para Amorim, né? Eu voltei para Amorim, eu trabalhei como desenhista lá, depois eu voltei para lá como gerente comercial. E em 95, Amorim estava fazendo uma expansão, né, de manutenção de telefonia, e Araxá foi uma das cidades que Amorim pegou alguns contratos, né? E eu fui para Araxá em 95 e falo assim que foi uma das melhores coisas que eu fiz, né, profissionalmente, porque eu cheguei em Araxá novo, casado de pouco tempo, a minha esposa Letícia, ela é psicóloga. A Letícia é daqui? Os pais dela são daqui. Ela é de Belo Horizonte, mas os pais dela são daqui. E moram aqui, né? Moraram aqui a vida toda. E nós fomos começar a fazer a vida lá, vida profissional. E lá eu comecei a estudar administração, entendeu? Já tinha formado em matemática, já estava trabalhando na área comercial, e estudei administração e terminei o curso de administração em Uberlândia. Então foi uma época de descobertas profissionais mesmo, né? Então foi muito bom, a ida para Araxá foi muito boa. E Araxá é uma cidade que é perto daqui, então a gente nunca desligou daqui. Estava sempre vindo final de semana,
né, visitando os pais, dando assistência para os pais e tal. Então foi uma cidade que tem uma distância boa. E é uma cidade que não é uma cidade tão grande, que não dá muito... Mas é um divisor de águas, né? Com certeza, lá é uma... Com certeza. Devido ao investimento na época Vale, hoje é Mosaic, não é isso? Hoje... Tem a Bung. Lá iniciou com a Vale. Com a Vale. Chamava Valep. Depois passou para a Vale, depois passou para... Fosfert, essas empresas vão mudando o nome. E hoje tem a Mosaic lá. Agora, a indústria mais forte de Araxá é a CBMM, Companhia Brasileira de Mineração e Metalurgia, que explora o nióbio, né? Que é aquele elemento aí, aquele minério que é cobiçado aí pelo mundo inteiro. Pelo mundo inteiro. Então, 90% do nióbio brasileiro está em Araxá e a mina de lá tem ainda uma exploração aí de mais de 100 anos aí pela frente. E como é que foi esse caso seu com essa questão sua com esse ensino médio tecnológico, não é isso? O IFTM, né? O Cefet, não é isso? Isso. Isso foi o seguinte, aí depois que eu trabalhei na Amorim, eu fui trabalhar em banco, trabalhei 8 anos em banco, e eu sempre gostava da área de educação, era algo que me fascinava, que eu tinha fascínio pela área de educação, e eu comecei a me especializar nisso. E comecei a dar aula aqui em Patrocínio, morando lá, dar aula aqui em Patrocínio na Unicerp. Na época não era Unicerp ainda, era outro nome, não me lembro. Foi FAF, depois FAFI. FAFI. Não, era outro nome. Era um outro nome. Vamos viajar na maionese aqui não, senão a gente vai errar. E aí eu comecei a dar aula aqui no curso de administração, porque eu já tinha formado em administração, já tinha feito especialização. Indo e voltando. Indo e voltando, né? E aí surgiu aula para mim também na faculdade de Araxá, na Uniaraxá. E eu comecei a trabalhar com aula, com dedicação exclusiva, dedicação parcial em aula, trabalhando no banco em aula. Até que eu falei o seguinte, eu vou deixar o banco, que era uma coisa que eu não gostava muito, que eu não tinha propósito. Você trabalhava em banco lá? Trabalhava em banco em Araxá. Em Araxá, no HSBC. No HSBC. Isso. E resolvi trabalhar com aula e me especializar em aula, eu fiz mestrado. Quando eu estava fazendo mestrado, eu comecei a me interessar muito pelo ensino básico tecnológico. Por quê? Porque é uma melhor condição de profissão mesmo de professor, é uma dedicação exclusiva, né? E aí eu fiz um concurso para o IFTM daqui de Patrocínio. Sim. E eu entrei no IFTM aqui em 2013. Logo no início. 2013. Aqui começou, se não me engano, 2009, 2010. 2009, 2010. Isso. E em 2013 eu vim para cá e continuei morando lá e continuava dando aula aqui, né? Até que um dia eu resolvi procurar uma alternativa lá em Araxá. Porque lá tem o Centro Federal, que é o Cefet, e existia uma vaga lá, eu acabei indo para lá, né? Por que eu não voltei para cá? A minha esposa estava muito bem lá, a gente já tinha casa em Araxá, minha filha nascida em Araxá e tudo mais. E nós nos encontramos muito profissionalmente ali, e pessoalmente também. Então, resolvi ir para lá. Agora, essa minha ida para o Centro Federal, né, e para o Instituto Federal, foi algo assim que foi um divisor de águas também na minha vida profissional. E aí eu descobri, Zé Eloy, a importância desse tipo de ensino para o Brasil, entendeu? Que é o ensino médio integrado, né? Que é aquele ensino onde a pessoa estuda ali o dia todo. Então, assim, Patrocínio, gente, talvez não saiba a importância de ter um Instituto Federal. O tanto que isso é transformador na vida das pessoas, das crianças, dos meninos que trabalham ali, que estudam ali. Por quê? Os professores são dedicados, então é uma dedicação exclusiva, né? Nós temos um salário bacana, então você não tem que ficar fazendo outras coisas. De repente dando aula em 3, 4, 5 escolas. Então a gente vê isso na rede estadual, na rede municipal. Tipo Július, né? Tem 4 empregos aqui, tipo todo mundo odeia o Cris.
Tipo Júlio. Então, aquilo ali é algo que as pessoas realizam aquilo que realmente que é de propósito delas, né? Então, assim, isso me trouxe um propósito profissional muito legal e me fez enxergar algo, assim, em relação a essa juventude, que eles precisam de ter uma visão empreendedora da vida, né? Não é só de empreendedorismo de negócio, mas é um empreendedorismo para a vida, né? Nesse tipo de educação básica, tecnológica, tipo Instituto Federal, tipo Cefet que eu trabalho, é uma grande oportunidade da pessoa desenvolver, que ali tem centros de pesquisas, ali tem iniciações científicas, ali tem monitorias, ali tem uma série de projetos que não é só uma sala de aula, entendeu? Sim. Tem um laboratório, tem isso, tem aquilo, e as pessoas se envolvem com questões da comunidade. Então, é uma grande sacada. Então, assim, eu até falo que muitos odeiam aí o ex-presidente da República Lula, mas uma coisa boa que ele fez foi o Instituto Federal. Sim. Porque ele criou uma lei, né, que é baseada numa autarquia, né? Essas institutos são autarquias, então elas são independentes, então elas são independentes de gastos públicos, elas são independentes de currículos, elas são independentes de cursos que ela vai oferecer, né? E então é algo fundamental. Agora, a gente pensa uma coisa assim, uma cidade igual Patrocínio, que tem 100 mil habitantes, nós temos aqui talvez 300 vagas por ano, entendeu? É muito pouco, né? Tinham que existir mais tipos de escolas dessas, né? Ou as escolas estaduais começarem a oferecer esse tipo de ensino. Você é coordenador, eu até anotei aqui, para ficar mais fácil, do núcleo incubador de negócios de impacto. O que é um negócio de impacto, Álvaro? Boa pergunta, Zé. Ao Francisco, né? Porque antigamente, qual Álvaro que é? O trem enrolou aqui, peraí. Aqui é tudo... O que é um negócio de impacto? Muito boa pergunta. O que é um negócio de impacto? Um negócio de impacto é um negócio que gera lucros ou resultados sociais, né? Lucro ou resultados sociais, que tem algum tipo de impacto ou na sociedade, ou no meio ambiente, ou na questão da tecnologia, né? Tudo isso são chamados negócios de impacto, né? Por exemplo, um aplicativo desenvolvido num celular que evita da pessoa ir ao banco, isso é um negócio de impacto. Por quê? Porque ele vai deixar de pegar transporte, vai deixar de emitir gases aí na rua, poluentes. Necessariamente não vai precisar de emitir papel. Exatamente, ele vai diminuir o volume do trânsito, né? A exposição, hoje com o problema da coronavírus, a exposição a uma doença, né? Então o negócio de impacto é aquele que há um impacto na sociedade. Por que o Cefet, através da Nascente Incubadora, né, que é a minha coordenação lá, por que o Cefet desenvolveu isso? Porque ele precisa de dar oportunidades para os seus alunos, né, e para a comunidade onde ele está, né, de desenvolver negócios que é voltado para a própria comunidade, né? Então, por exemplo, qualquer coisa que se fizer que vai melhorar alguma coisa no sentido social, no sentido ambiental, no sentido de tecnologia, de melhoria de vida das pessoas, de facilidade de vida, de saúde, né? Isso tudo são negócios de impacto. Pra você ter uma noção, lá na incubadora, a gente incubou um projeto lá, nos últimos 3 anos, onde foi desenvolvido um aparelho, um equipamento de melhoria de respiração pulmonar, né? Um fisioterapeuta lá da cidade inventou um aparelho e o Cefet, juntamente com ele, desenvolveu esse aparelho, melhorou esse aparelho. Ele tinha a ideia e vocês proporcionaram a tecnologia para ele. Os laboratórios, os professores, doutores do Cefet desenvolveram isso. E ele desenvolveu um protótipo
E esse equipamento é um equipamento que ele é não invasivo. Então, equipamento de ventilação pulmonar, geralmente ele enfia dentro da pessoa, através aqui da traqueia e tudo mais. Esse equipamento é um equipamento de sensores, tá? E o resultado é um resultado interessante. Então, ele está em processo de desenvolvimento, em processo de teste, e é algo inédito. Então, assim, isso gera um impacto muito forte, porque de tirar o cara da UTI. Entendeu? Porque a maioria das pessoas que estão em UTI é porque tem pouca ventilação pulmonar. Esse equipamento evita que a pessoa permaneça na UTI. O que custa mais caro num hospital é a UTI. É a UTI, entendeu? Então, um exemplo de negócio de impacto está aí, né? E a nascente incubadora é uma nascente de incubador de negócio de impacto de base tecnológica. Então, assim, o que é base tecnológica? Tem que ser negócios voltados à questão de tecnologia. Sim. Tá? De desenvolvimento de um software, desenvolvimento de um hardware, de uma máquina, de um equipamento, né? E isso são coisas que podem ser desenvolvidas nesse tipo de educação tecnológica. Você me deu o exemplo de um caso assim, específico de um fisioterapeuta, né, que desenvolveu esse projeto e levou até lá. E com relação ao aluno, qual é o trabalho que vocês desenvolvem para o aluno ali dentro? Porque, assim, teoricamente seria para a escola, né, para o centro tecnológico, um ganho muito grande. De repente, um aluno desenvolveu um projeto. As oportunidades para o aluno, elas vêm como estagiários, por exemplo, de um projeto, como bolsistas de um projeto, né? Existem muitas empresas de fomento de dinheiro aí para projetos de tecnologia, por exemplo, a FINEP, a própria FAPEMIG, que são órgãos que financiam esse tipo de projetos. Então, por exemplo, nesse projeto desse equipamento, ele chama Clean Lung, né, que é pulmão limpo, ele teve um bolsista. Então, o bolsista ganhou para poder trabalhar no desenvolvimento daquele equipamento. Sim. Certo? Esse bolsista orientado por professores. Então, assim, vai além da sala de aula, sabe, Zé Eloy? O aluno, ele tem oportunidades de ir além da sala de aula, dele pegar no chifre do boi para realizar projetos, né? E dentro de um centro federal desse, do instituto, existem vários tipos de projetos, né? Por exemplo, aqui em Patrocínio, aqui tem um projeto que chama Mulheres na Robótica. Entendeu? Quem coordena esse projeto é a professora Aline aqui do IFTM. Então são mulheres que montam robôs, que participam de campeonatos, né? De robôs, né? De robozinhos, né? E tudo mais. Isso é fantástico, isso é incrível, né? Isso gera negócios interessantes, geram ideias disruptivas, né? Geram coisas que a gente às vezes usa, por exemplo, e não sabe nem como que foi feito. E essa galera nova, eles já têm uma noção boa do como é feito isso daqui. Agora, ele precisa de ambiente para isso, né? E isso é que eu vejo que falta em escolas tradicionais. Precisa de um ambiente propício ao desenvolvimento de uma tecnologia, de produtos de base tecnológica, de negócios de base tecnológica, né? Então é muito legal aí essa modalidade, né? E a incubadora proporciona isso e os institutos também. E essa questão, então, ela é voltada para o empreendedorismo também, né? Porque de repente você está formatando tudo aquilo ali e gera, obviamente, né, alunos e futuros empreendedores em toda a região. Eu falo que, eu sempre gosto de falar isso, nós temos que desmistificar da mente das pessoas essa cultura do emprego. A nova economia, Zé Eloy, ela está deixando o emprego, entre aspas, de lado. Formal. O emprego formal. Sei. Tá? Então, eu sempre uso a seguinte explicação. O emprego vai ter uma queda muito grande, mas trabalho não vai faltar para as pessoas, certo? Aí como que entra essa questão? Até uma discussão política muito forte isso, né? Porque a questão do emprego, dos direitos trabalhistas
e não sei o que e tudo mais, isso é importante também. Porém, a nova economia, ela não estabelece mais um vínculo direto com a pessoa que vende uma mão de obra. A pessoa hoje, quando ela sobe um patamar de conhecimento maior, ela não vai vender mão de obra, ela vai vender conhecimento. Certo? Entendi. Então, por exemplo, se você vai contratar um balconista de loja, tá? Você contrata uma mão de obra, que o balconista vai vender aquilo que você tem para vender e tudo mais. Então, você contrata mão de obra. Mas se você quiser contratar um balconista de loja, que é um cara empreendedor, visionário, um cara que inova, que faz uma coisa diferente, essa pessoa tem que ter características empreendedoras. E essas características empreendedoras, às vezes, ela nasce com a pessoa lá, que o pai foi empreendedor, o pai desenvolveu negócio, o pai tem negócio, passa para o filho e tudo mais. Mas muitas pessoas não têm isso, não recebeu esse DNA de empreendedorismo. Então é possível que as pessoas desenvolvam isso. E o ambiente que eu falei anteriormente é muito importante, porque se você está numa escola onde você tem oportunidades e ambientes para desenvolver algo, eu faço parte de um grupo de robótica, por exemplo, né? Ali eu vou ser o gerente de um projeto, eu vou ser líder de uma equipe. Isso desenvolve a característica empreendedora. Na hora que a pessoa for desenvolver um projeto, ela já sabe o que é aquilo ali. Então o empreendedorismo é uma coisa importante, fundamental. Todas as crianças e adolescentes precisavam de aprender isso, né? Lá no Vale do Silício, lá nas escolas americanas, escolas europeias, né? Até de Portugal também. Esse assunto empreendedorismo ele já é tratado desde as mais início das idades, né? Então as pessoas elas aprendem a se virar, elas encontram o seu propósito e desenvolvem os seus próprios projetos. Isso seria uma grande saída para o Brasil. E inclusive, entendeu? Essa questão da pandemia, né, com a transformação, né, a retirada do funcionário de dentro da empresa, a questão do home office também, né, eu acho que vai facilitar ou facilitou muito isso aí. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa tá trabalhando em casa, tranquilamente faz aquela função que tem que fazer, e depois naquele tempo ela de repente vai descobrir alguma coisa. Eu dou conta de fazer isso aqui, eu posso... Né? Porque o empreendedorismo é igualzinho o meu avô falava muito, que assim, é a questão da iniciativa. Né? Ele brincava assim que iniciativa até ladrão tem que ter, porque se ele não sair de casa para roubar, ele não... um exemplo bem interessante. Bem interessante mesmo, mas... E isso é muito importante porque é o seguinte, qual que é a cultura que foi colocada no brasileiro durante muitos anos? Isso vem de história, questões históricas, né? Colonização e tudo mais. A cultura é o seguinte, vem a mim que eu te dou o que você precisa. Então, assim, você vai ser meu empregado, eu vou te pagar. Então, você trabalha ali, pronto, no final do mês você come, você compra o que você precisa e tudo mais. Mas o que acontece? Se as pessoas têm características empreendedoras, elas têm iniciativa, elas sabem buscar o que elas querem, elas têm o seu propósito, elas sabem o que é um risco calculado. Aquela história do patrão fala, continue trabalhando desse jeito que o mês que vem eu compro outro carro igual esse, né? Eu gosto de citar um exemplo interessante disso daí, de questão cultural, da questão da imigração italiana, japonesa, alemã, que veio para o Brasil e eles tinham nada, eles estavam totalmente pobres, mas eles tinham iniciativa. Eles não ficavam quietos, não ficavam parados. Eu até, quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz a minha pesquisa na empresa do Zema, do Grupo Zema. Sim. E eu estudei a história do Zema. Tem um livro, chama Zema, um nome... A Saga de um Nome. Zema, a Saga de um Nome. E aí conta a história da família Zema. Sim. Então eles contam que vieram para o Brasil, não tinha nada, não tinha nenhum... só tinha a roupa do corpo, na verdade. Eles tinham a roupa do corpo e vontade de trabalhar. E foram trabalhar em fazendas de café, né? E aí
nesse livro contava o seguinte, que a única coisa que eles compravam era querosene, e tem mais uma coisa, gente, o que era? Era querosene e uma outra coisa. Só sei que até o botão das camisas deles, eles faziam do chifre do boi ou do chifre do carneiro. Os sapatos eram feitos de madeira, eles faziam o solado de madeira e o couro do carneiro cobria a parte de cima do sapato, eles mesmos faziam, né? Sal. A única coisa que eles compravam era querosene e sal. O resto eles faziam de tudo, entendeu? Então você vê que são pessoas empreendedoras de cultura, né? E aí a gente percebe que muitas vezes falta esse espírito empreendedor nas pessoas, porque recebe aquilo para poder sobreviver. E isso não é uma coisa tão digna assim, né? As pessoas precisam ter mais iniciativa. E tem mudado isso, Alfa, no decorrer do tempo ou não? As gerações. Vamos medir nós temos uma diferença de 8 anos, né? E a nossa geração ela é muito isso, né? Muito. A gente, eu digo assim, no geral, o pessoal prefere ter um emprego. Eu vou ganhar aqui 3 salários, vamos supor, 3 salários por mês, beleza, eu pago água, luz, do que, de repente, ousar. Né? Não, eu vou vender um carro e vou investir naquilo ali. Tem essas novas gerações, elas que você tem trabalhado, isso tem mudado? Se você trabalhar bem trabalhado, um grupo de pessoas com um propósito, isso muda. A gente tem visto esse movimento das startups aí no mundo crescer muito, tem empresas que estão investindo em criação de startups, né, em várias startups. Você vê um grupo de pessoas pequeno, de pessoas muito jovens, ali batalhando, crescendo junto, desenvolvendo negócios interessantíssimos. Então eu percebo que essas novas gerações eles estão caminhando muito para isso. Mas é importante que tenha o ambiente para isso. Então por isso que eu até citei no que eu mandei para você, essa questão de ecossistemas de inovação e empreendedorismo. Eu li recentemente uma coisa interessantíssima. As pessoas esperavam uma política pública, uma iniciativa do governo, uma iniciativa de algo maior para que elas pudessem desenvolver algo. Isso tem mudado hoje, isso tem nascido de dentro para fora. Então, por exemplo, uma comunidade igual a comunidade de Patrocínio, ela pode se organizar e criar uma ambiência propícia ao empreendedorismo e à inovação. Então, é o que nós estamos fazendo em Araxá. Hoje a gente tem um grupo lá de pessoas, nós colocamos o nome de Vale do Nióbio, né, por causa do Nióbio, fazendo uma alusão ao Vale do Silício. Né? E a proposta é a seguinte, é que a gente faça uma união das 3 L's, as tríplice L's. Poder público, iniciativa privada, os empreendedores e academia. Tá? E essa união dessas 3 L's desenvolva ambientes propícios ao desenvolvimento de inovação e empreendedorismo. Araxá tem 3 ou 4 empresas de tecnologia. Então, uma delas, chama o Oli, ela desenvolve cursos para a área empresarial, ela já está explodindo aí para fora do país, já tem países como México, Chile, já são clientes da Oli. Ela desenvolve cursos empresariais e hoje já tem uma faculdade que chama FGW. Tem uma que é voltada para a área de seguros, então desenvolve produtos para a área de seguro, meios de pagamento. Tudo tecnologia. Tudo tecnologia. E já tem assim 60 empregados, 60 funcionários com parcerias e tudo mais. Quando você tem um ambiente que proporciona isto, você tem condições de melhorar a mão de obra interna de um local e essa mão de obra gerar coisas de qualidade. Tá? Então, por exemplo, o cara que ia trabalhar, por exemplo, lá na indústria como eletricista ou como uma coisa mais básica, ele pode de repente migrar para o desenvolvedor de sistemas.
E ele ganha muito mais. Sim. Ele tem muito mais possibilidade de crescimento. Eu não estou denegrindo a imagem do eletricista. Eu sei, importante. Você está querendo, você está gerar oportunidade. Gerar oportunidades, certo. Entendeu? E uma coisa interessante, olha para você ver como que as coisas vão mudando, Zé Eloy. Empresas de tecnologia não escolhem mais o engenheiro, não escolhem mais o profissional formado numa graduação. Ele escolhe o cara que é capaz de entregar aquilo que ele deseja. Então, por exemplo, a Google, todo mundo conhece a Google, né? Ela não pede mais na sua seleção a formação da pessoa. Ela faz um teste se a pessoa é capaz de entregar aquilo que ela deseja. E ela vai avaliar nessa pessoa o quê? O comportamento. Ela não vai avaliar a técnica. Sim. A técnica é obrigada a saber, ela tem que saber. Mas ela vai avaliar na pessoa o comportamento dela, a atitude que ela tem, entendeu? O comprometimento que ela tem, a persistência que ela tem em um projeto, a capacidade de mudança que ela tem, né? A capacidade de receber pressões, né, de mudança. Então ela vai fazer uma avaliação de comportamento, né? E essas pessoas com comportamentos adequados a esse mundo novo, que é chamado de nova economia, é que vão se dar bem aí no mercado. Todos nós seremos X-Men. Eu percebo, cara, eu percebo uma coisa incrível. Não há mais, nesse mundo, nessa nova economia, não há mais o cara que é bam em uma determinada área. O cara tem que ter visão empreendedora. Sim. E capacidade de aprender. Porque se ele precisar de ser bam numa área, ele vai ser. Depois que ele empreender. Sim. Você entendeu o que é o negócio? Aquele currículo escolar engessado, aquilo ali, ao invés de ajudar as pessoas, ela está atrapalhando a pessoa. Ela segura a pessoa. A pessoa tem que ter possibilidades de desenvolvimento, de crescimento. Eu percebo isso muito nesse sistema médio integrado que a gente tem lá nos institutos federais. Eu percebo isso muito em movimentos internos de comunidades, como, por exemplo, os ecossistemas de inovação, né, onde poder público e empresários criam situações de melhoria de desenvolvimento. Uberaba, por exemplo, lá tem um parque tecnológico em Uberaba, né? Fica lá naquela universidade. Esse parque tecnológico ele é um agregador desse ambiente de inovação. E eles construíram lá agora um centro de inovação, uma coisa muito bacana, um lugar, um condomínio de empresas, num lugar aberto, todo assim interessante, onde as empresas vão ali começar o seu negócio, entendeu? Vão alugar ali por um tempo e não é o aluguel que é o grande atrativo. Sim. O que é o atrativo é a conexão. É conexão. Seja, colocar todo mundo porque o seu vizinho mexe com o sistema, o vizinho do lado mexe com outro tipo de coisa. E essa conexão é que desenvolve um ecossistema de inovação, tá? Então assim, eu queria o que mais me motivou a vir conversar com você para a população de Patrocínio é tentar plantar essa sementinha no sentido da comunidade se organizar para desenvolver um ecossistema de inovação. Nós temos, Patos de Minas já tem um bem legal, que é liderado pela Unipam. Araxá nós estamos começando um lá agora, que está sendo muito, muito interessante. A CBMM é uma empresa que quer ser parceira nossa, a prefeitura também. Então, assim, é muito legal essa questão, sabe? É uma oportunidade muito boa de desenvolver um ambiente legal para isso. Legal, isso aí é bastante interessante, é uma coisa que a gente vai... Não tem fim, né, Álvaro? Isso aí não tem fim. Não tem fim, né? É uma coisa assim que gera uma discussão muito legal, né? E deveria atrair mais interesse, né, principalmente das escolas, no caso, igual que você disse, da Unipam em Patos, Unipam não é isso? Em Patos, Uberaba tem o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico poderia ser encampado aqui também pela Unicep também, a questão do Instituto Federal, a questão da administração municipal também
A área de desenvolvimento econômico, por exemplo, é uma órgão da prefeitura que poderia começar a desenvolver isso. Aqui em Patrocínio, eu me lembro que teve uma época que eles criaram um negócio chamado ADP, Agência de Desenvolvimento de Patrocínio, isso mesmo. Né? E o intuito da ADP, já tem muito tempo isso, era uma coisa mais ou menos parecida com essa. Eu não sei o que virou isso, se isso se concretizou ou não, mas era algo que parecia, mas estava fora da ADP a academia. Porque os desenvolvimentos... o que seria academia? Academia são as faculdades. As faculdades. Os centros federais. O centro acadêmico. O centro acadêmico. Certo. A academia é a parte de desenvolvimento. Desenvolvimento mesmo. Desenvolvimento tecnológico e... porque que vai, aonde que vai fornecer, assim, disponibilizar o ambiente. O ambiente e o conhecimento. Vou dar um exemplo. O cara do café, um produtor de café aqui quer melhorar o seu processo, quer desenvolver um processo mais eficiente. E ele estuda lá no lugar, na empresa dele, lá na fazenda dele e tudo mais, e ele fala assim, ó, eu vou precisar de um pivô aqui que tenha uma funcionalidade melhor. Ele não vai conseguir estudar isso lá a fundo, mas ele pede à academia, fala assim, ó, para a faculdade, fala assim, estuda um pivô assim, assim, assim para mim. Aí o professor, mais os alunos, criam um projeto e desenvolve um equipamento novo para ele. É isso. Tá? Agora, o novo Marco Legal da Inovação, que foi aprovado recentemente agora, né, pelo Congresso Nacional, ele permite que as empresas financiem projetos nas universidades. E isso pode ser uma melhoria interessante, sabe? Porque antigamente era muito difícil, tinha que fazer um tipo de convênio, uma coisa assim. Hoje é mais fácil, hoje é mais possível desenvolver tem facilitado mais. Tá? Então, aqui no IFTM eu conheço muita gente boa aí de desenvolvimento de projetos e os professores precisam desenvolver projetos. Né? Foi dentro disso aí que veio essa parceria, essa parceria com a Desaer? Foi dentro disso daí. Olha que interessante a questão da Desaer. Esse pessoal, a Desaer é uma empresa... Vamos explicar desde o início, que afinal assim, foi o que despertou realmente a nossa conversa. A sua vontade de vir bater um papo comigo e a minha vontade de ter você aqui conversando comigo. Isso. A Desaer, ela é uma empresa que nasceu dentro daquela empresa de aviões lá de São José dos Campos. Não, do ITA não. Ai, gente, fugiu o nome aqui. Embraer. Dentro da Embraer. Esses funcionários da Embraer, pessoas que já aposentaram, engenheiros aeronáuticos, se uniram para desenvolver o projeto de um avião. Por quê? Eles acharam que tem um avião aí no mercado que chama Bandeirantes, muita gente já conhece, já viu esse avião. Ele é um avião de porte pequeno, médio, né, que carrega, se não me engano, até 20 pessoas. E esse avião ele foi fabricado até 1985, se não me engano. E todo avião ele vence. Você pode ver que tem cemitérios de aviões por aí. Quando cai é porque venceu. Você pode ver que tem cemitérios de aviões por aí. Você sai alguma imagem, aquele cemitério de avião, um monte de avião lá. Sim. O avião ele tem um tempo de uso que ele tem que ser respeitado. E a ANAC, essas coisas, ela regulamenta isso. Né? E o Bandeirante está vencendo. E é uma frota de aviões que as Forças Armadas, aliás, o Ministério da Defesa e tudo, tem muitos Bandeirantes. Então a ideia deles era desenvolver uma aeronave brasileira que pudesse substituir o Bandeirantes, certo? Existem outras aeronaves que têm o mesmo porte deles. Então eles desenvolveram um projeto de um avião que chama TL-100, que substitui esse avião Bandeirantes. Inclusive ele abre a porta por trás assim, forma aquela rampa assim atrás do avião, onde coloca-se ali containers já padronizados do Exército e tudo mais. Então eles querem desenvolver esse avião. Fizeram um projeto e saíram aí pelo Brasil procurando lugar para montar uma fábrica. O que eles queriam? Eles queriam um ambiente propício, né, a desenvolvimento de uma fábrica de avião,
E acharam Araxá, porque lá tem o Cefet, lá tem a universidade também, e lá tinha um terreno encostado com o aeroporto que era da Codemig, que era aquela companhia de desenvolvimento de Minas. De Minas, é isso mesmo. É a companhia que recebe o royalty, né, do nióbio, do minério e administra isso. Tanto é que parece que o centro administrativo lá de Belo Horizonte, lá do governo, foi construído com esse recurso, né, recurso da Codemig. E aí eles pleitearam esse terreno da Codemig e eles, se não me engano, está em processo, mas eles estão conseguindo. Sim. E eles procuraram as escolas, né, procuraram a academia para fazer uma parceria, né, em Araxá. E o Cefet, através da Nascente Incubadora, ofereceu para eles uma oportunidade deles trabalharem a incubação desse projeto lá, né? O Cefet tem uns galpões lá que está obsoleto por enquanto, né? Parece que são dois, né? São três galpões. Uma área administrativa e 2 para laboratório, essas coisas. E aí a gente formou uma parceria de incubação de projeto. O projeto vai ficar incubado lá em Araxá durante 2 anos. Eu vou ser o coordenador desse projeto de incubação. E a empresa vai vir lá de São José dos Campos e se instalar em Araxá. Aí vem seus engenheiros, seus projetistas, as pessoas para desenvolver o projeto do avião, né, fazer todas as partes específicas do avião, asa, porta, não sei o que, motor, parará, e também desenvolver o projeto da fábrica, tá? Que já tem até o projeto pronto, mas eles vão desenvolver o projeto da fábrica. Então a ideia é, durante 2 anos, eles ficarem no Cefet, e aí qual que é a contrapartida da parceria? É que os alunos do Cefet possam participar dos processos de melhoria de uma coisa, de outra, de fazer uma pesquisa para melhorar uma porta de um avião, uma pesquisa para melhorar o bico do avião, uma pesquisa para melhorar a cadeira lá do avião. Quer dizer, são coisas que o Cefet tem expertise para isso, porque lá nós temos curso de mecânica, eletrônica, automação, engenharia de automação, né? E também nós temos curso de edificações, que pode ser voltado a questões de projetos. Então é importante que eles tenham essa base, né, de mão de obra, e eles pediram para as escolas que criassem também um curso de aviônica, que é um curso que capacita, por exemplo, técnico em eletrônica a montar avião. Então, o papel existe esse curso? Existe esse curso, nós temos que criar esse curso. Então, concretizando tudo isso da fábrica, a fábrica, né, vindo para Araxá mesmo, nós vamos criar um curso e capacitar, por exemplo, técnicos eletrônicas, técnicos mecânicas, a ser pessoas que trabalham lá dentro da fábrica, construindo avião. Parece ser até uma coisa assim, meio, nossa, uma fábrica de avião. Cara, é uma coisa completamente possível, tá? Nós estamos vivendo um período difícil, complicado economicamente. Tem investidores que querem investir nisso, entendeu? E assim, o pessoal da Desaer, eles são muito pé no chão, sabe? Eles sabem o que eles estão fazendo. E foi muito interessante entrar nesse projeto, porque a gente começou a enxergar que esse ambiente que eu falei antes de inovação, ele se torna algo mais palpável, né? Porque, por exemplo, um jovem que não sabe o que quer fazer da vida, gosta de aviação, por exemplo, ele pode falar, eu quero trabalhar numa fábrica de avião, entendeu? Eu quero ser piloto de teste de avião, entendeu? E isso traz propósito para as pessoas, né? E isso tem faltado muito, né? Então a gente percebe, quando eu trabalhava no IFTM aqui, a gente fazia muita visita técnica com o pessoal do primeiro ano é 15 anos, 16 anos, 15 anos de idade. O pessoal vai numa fábrica e eles ficam vidrados com aquilo ali. Então, nós fizemos uma visita na CBMM, quando eu trabalhava aqui. Eles nunca sabiam o que era nióbio. Você tem que ir lá e mostrar para eles como é que é a construção, como é que é o desenvolvimento do nióbio. Você tem que ir lá numa PIF-PAF, mostrar para eles como é que é o abate, como é que é o negócio.
é isso que vai despertar o propósito nas pessoas, né? E isso tem faltado muito na educação. A educação, ela se tornou um cumprimento de currículo. Eu sou muito crítico à educação tradicional, porque ela se tornou um cumprimento de currículo. A pessoa tem que sair da sala de aula, né? Ela tem que sair, ela tem que pegar na mão na massa. É aquela história. Dizem que não há interesse, mas se não há interesse, porque não há, você tem que gerar o interesse. Tem que gerar interesse. Não é isso? Antes a gente podia não gostar da matéria, mas você gostava do professor. Isso. Não é? O professor tem um papel fundamental e o professor, ele é o agente da mudança na vida das pessoas. Ele é um agente importante. Eu vejo o seguinte, a minha profissão, ela tem uma importância tremenda, cara. Eu não me dava conta da importância da minha profissão. Porque eu posso dar uma dica pro cara ali e aquilo ali ser uma coisa transformadora na vida dele. Daí a responsabilidade que um cara que trabalha numa sala de aula tem, entendeu? Se ele fazer bobagem, os caras que estudou com ele vai fazer bobagem. Mas se o cara for um cara que tem propósito, que tem um propósito de desenvolvimento, os caras vão ser bons, né? Até a gente estava falando aqui antes da entrevista aqui, a questão da ética, né? Muito importante isso, né? Você tem uma postura ética, ser um exemplo para o seu aluno. E a gente percebe que nesse ambiente de institutos federais, de centros federais, pelos professores ser uma dedicação mais exclusiva, eles têm um propósito muito importante para isso. Por isso que eu sou muito fã desse modelo, entendeu? Sou muito fã desse modelo e ele é um modelo transformador. Então, apesar de dificuldades que tem, falta de verba e tudo mais, mas um professor que gosta, que quer, que sabe, ele pode ser de qualquer área, pode ser da educação física, pode ser qualquer área. Se ele plantar alguma coisa importante de propósito num jovem, ele pode transformar a vida daquela pessoa. Eu conversei em off, depois da entrevista com o Dr. Fernando Bernardes, né? O Dr. Fernando Bernardes, ele está afastado agora, mas ele fez parte lá do Unicef e ele sempre brincava comigo, você tem que levar o pessoal da educação lá e principalmente o pessoal lá da IFTM, que tem muita gente ali, que tem muita coisa para falar. Eu acho que se ele assistir, eu acho que com certeza ele vai assistir esse bate-papo nosso aqui. Ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe, você falou com ele? Você falou tchau? Falei tchau. Por que tchau? Eu não sei, cara. Eu não sei por que esse apelido que ele tem. Eu conheço o Fernando da proximidade que ele tem com o meu concunhado, casado com a minha cunhada, a Patrícia, né? Eles são amigos, assim, muito amigos. Eu não sei por que eles chamam ele de tchau. Não, eu postei o bate-papo que eu tive com ele, que todo mundo veio e brincando e tirando sarro, tchau pra lá, tchau pra cá. Eu falei assim, gente, por que será? Se bem que na minha época também muita gente chamava de tchau, porque tchau pra lá. Tinha o tchau Baroba, tinha um monte de... Era um monte de tchau. Mudando um pouquinho de assunto, o Álvaro, essa questão de Araxá. A gente estava conversando em off aqui também desse apelo turístico que Araxá tem, é o mesmo que Patrocínio, lógico que diferente, né? Lá nós não, né? Vocês têm lá um baita de um hotel. Nós mesmo. Nós, porque quer queira, quer não. Nós estamos na região, 75, 80, quantos quilômetros? 90 e poucos. 90 e poucos quilômetros daqui lá, então um hotel maravilhoso. Aqui nós temos essa questão do café, do turismo, do negócio. E eu vim empolgado até para falar com você sobre o turismo, pensando assim, cara, o Álvaro vai chegar, não, e você disse que lá também essa questão tá bem em segundo plano também, né? Assim, tá muito, não digo abandonado, mas assim, existe o potencial, mas não está sendo explorado. Pouco explorado. E Araxá tem um potencial turístico muito grande para turismo de aventuras, né? Tem lá a pista do Horizonte Perdido, que fizeram já vários campeonatos brasileiros, até mundiais de voo livre. Tem a questão das bikes, né? Tem trilhas de bike, muito interessante. Lá tem um campeonato, tem uma etapa mundial de bike lá, todo ano tem.
Agora com a pandemia, isso aí nós atrapalhou estamos muito. Mas na verdade, nós não saímos de 2020 ainda, você sabe. Não né? saímos de 2020. Eu estou em 2020 ainda, estou terminando meu semestre. Estou terminando meu ano de 2020 da escola agora. Eu fico brincando aqui em casa, que você lembra, você já viu aqueles filmes que o cara vive a vida em looping? Ele morre, né? Tem um filme, ele morre, aí no outro dia de manhã ele acorda de novo, vai acontecendo com ele aí ele tem que fugir daquele lance da morte para ele. Nós estamos parecidos com isso, cara. Está parecido com isso. Mas a questão turística é o seguinte, por falta dessa ambiência também, desse ambiente de desenvolvimento interno, sabe? Eu acredito que as pessoas vão desistindo, vão ficando desmotivadas com isso. E é uma grande saída, é falta de empreender mesmo. Talvez o dono de um hotel, o dono de uma padaria, o dono de uma casa de doces, Araxá tinha a tradição de casas de doce. Isso. Não conseguiu fazer a sucessão do negócio dele, por falta de interesse, de ambiente, de desenvolvimento, de empreendedorismo. Empreendedorismo, sim. Então eu percebo isso muito. Agora, a gente vai em algumas cidades, por exemplo, do sul de Minas, São Lourenço, próprio Poços de Caldas, você vê que o turismo é mais forte, está muito próximo de São Paulo, então tem uma frequência muito grande de pessoas ali o tempo todo. Essa região nossa aqui, ela migrou muito para a questão da mineração e da agricultura, que não é ruim, é bom, mas o turismo é um atrativo muito legal, né, cara? É muito bom. Você vê, o Grande Hotel de Araxá, o tanto de espetáculos importantes que teve ali, o tanto de eventos importantes que teve ali. Festival, né? De carros Festival antigos. De carros antigos. Tudo isso, cara, movimentava a cidade de uma maneira incrível. E com a pandemia isso diminuiu muito, né? Mas nós não podemos desistir nunca de fazer com que aquilo ali se desenvolva, né? Porque é uma grande economia para uma cidade. A patrocínio, eu percebo também que a questão, por exemplo, do café aqui. Patrocínio é uma cidade que respira café, né? O tempo todo. E aqui em Patrocínio não tem uma casa de um museu de café, não tem um museu de café. Não tem uma casa para contar a história do café. Talvez porque o café começou aqui tarde, mas seria algo para fomentar a cultura. Nós podíamos trazer turistas aqui para poder ver como é que o café funciona. E eu te falo ainda mais, eu acho que até que não começou tarde, não. Eu acho que de 70 para cá, que foi o boom mesmo, nós ainda temos todas as pessoas, as pessoas que trabalharam nesta área para fazer o café de Patrocínio chegar no nível de excelência que está hoje, estão aí. Isso. Né? Então, essas pessoas poderiam ser aproveitadas no desenvolvimento de um, igual esse projeto aqui básico nosso, de um museu mínimo, um museu do café. Eu diria que um circuito. Zé Eloy, o que tem faltado nas cidades? Até assim, existem iniciativas aqui, iniciativas ali. Falta conexões. Quem fazia essas conexões antigamente era o poder público, que promovia essas conexões. Eu diria que o poder público perdeu um pouco de poder. De poder nesse sentido. Sim. Entendeu? De aglutinar, que você está dizendo? Poder de conexão. De conexão, sim. Por causa de questão de as pessoas não admiram mais o poder público. Eu percebo que há uma aversão pelo distanciamento. Aquilo ali é público, então aquilo ali não vai ser legal e tudo mais. Daí é que vem a história lá do Vale do Silício, onde eles criaram a hélice tríplice. Aí vem poder público, empresários e academia trabalhando junto, em conjunto para um desenvolvimento. Então, por exemplo, se tiver um curso de administração, por exemplo, numa faculdade, um curso de gestão comercial, tem no IFTM, um curso de marketing, poderia criar, por exemplo, um ambiente propício ao turismo de Patrocínio. Mapear o turismo, tem lá cachoeiras, lagoas, circuitos, tem uma série de coisas, né? Museus, trilhas, mapear o turismo e criar um circuito turístico, entendeu?
e esse circuito turístico ser alimentado mesmo por essa comunidade. Não deixar na mão só do poder público, porque o poder, como eu brinquei, o poder público diminuiu o poder. Diminuiu e também tem muita coisa também, né? Tem muita coisa também. Então, gerar receitas com isso, gerar visitas, gerar visitas de escola, tudo isso é importante, cara. E para isso tem que ter conexões. Se não tiver essas conexões, foi o que eu falei anteriormente, tem iniciativas de cá, iniciativa de lá, iniciativa de cá, mas elas não se conectam, falta conexão, né? E essa conexão é que promove um ambiente propício. E o que tem que trabalhar é essa moçada mesmo, né? Eu brinquei muito com o doutor Fernando quando ele veio aqui, é isso, né? Tá faltando muito engajamento, envolvimento da comunidade, principalmente dessa moçada que está aí. Você me disse em off aquela questão de que você esteve em Londres, não foi isso? Encontrou um araxaense lá que sabia mais da história, que era de lá e que sabia da história, que muita gente, muito araxaense hoje. Interessantíssimo. Né? Uma pessoa que vive na Europa já tem mais de 20 anos e ele sabia... Foi em Londres, não foi em Paris? Foi em Paris, isso. Ele sabia mais... Ele sabia muito da história de Araxá, da cidade de Araxá, inclusive conhecia pessoas de Araxá, né? Para a gente ver como que existe um peso cultural importante nesse processo. E às vezes as pessoas que estão de dentro não se dão conta disso. Entendeu? Não se dá conta disso. Então é muito interessante isso, muito interessante. Eu vi uma história... Até o assunto tem a ver, mas é um pouco diferente, que fala sobre propósito. Eu escutei uma história muito bacana quando aquele pessoal que foi lutar lá na Itália, né, os pracinhas brasileiros, quando foram lutar na Itália, quando eles estavam indo, eles não tinham propósito, eles não sabiam para que eles estavam indo. Eles foram convocados. Nós vamos lutar na Segunda Guerra, vai. Vamos lutar na Segunda Guerra. Para que nós vamos lutar? Contra quem? O que nós vamos fazer? Ninguém sabia o que era. E um comandante, muito esperto, não me lembro o nome dele agora, ele falou o seguinte: eu tenho que criar um propósito para essa turma aqui, porque senão para que eles vão lutar? Aí ele deu uma sacada e falou assim: o propósito deles é voltar para casa. É voltar para casa. Então, nós temos que ir lá e dar tiro, fazer o que for, mas nós temos que voltar. Está vendo o que é criar um propósito? E isso tem muito a ver com as questões das comunidades internas mesmo. Nós tínhamos que criar um propósito aqui para Patrocínio, nós tínhamos que criar um propósito para Araxá, para a região X, para a região Y. Se o propósito é fábrica de doce, vamos nessa. Se o propósito é tecnologia, vamos nessa. Se o propósito é isso, vamos nessa. Né? Eu conheci pela internet agora recentemente 2 cidadezinhas pequenininhas próximas umas da outra, que o propósito dela é fazer bananada, de aquela bananinha assim. Sim. Você está entendendo? As 2 cidades, uma família tem fábricas de uma cidade, na outra todo mundo trabalha para aquela fábrica, quase todo mundo da cidade. O propósito deles é esse, a cidade cheira bananada. Cara, isso é bacana demais, porque um negocinho desse tamanhozinho, um ovo, tem um propósito ali, as pessoas não, eu vou fazer isso, eu vou desenvolver isso. Então vem banana de todo lado do Brasil para aquela cidade para poder processar, para fazer a bananadinha. Então, cara, isso é o propósito, a gente precisa de propósito, cara. E falta isso nas pessoas, falta elas descobrirem isso. Tem no YouTube um vídeo de deve ser um comediante, ele fica falando das capitais, de Minas tem muitas capitais, né? Então ele fala, tal cidade é a capital disso, tal cidade... Eu me lembrei agora do que você está falando da bananada. Tal cidade é a capital do pijama. Então lá a fabricação de pijama. Aí tem um shopping que vende pijama que é maior do que o shopping que tem na cidade. O shopping que vende só pijama é maior do que o shopping que tem na cidade, que vende tudo, inclusive pijama. Tem alguns exemplos muito legais em Minas Gerais. Por exemplo, tem a cidade de Januária, que é roupas íntimas, né, femininas.
tem um propósito muito legal, todo mundo fabrica aquilo em casa e tudo mais. Aqui você indo para Belo Horizonte, depois da Serra da Saudade ali, como é que chama? Eu sempre esqueço o nome daquela cidade, dos calçados. Nova Serrana. Nova Serrana. Isso é muito de organização interna mesmo. E você entra em Nova Serrana, é brincadeira, é só fábrica, das 5h30 da tarde, assim, todo mundo na rua. Todo mundo na rua indo embora para casa. Indo embora para casa. Né? Muito legal. Meu amigo Álvaro Francisco Brito Júnior, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Valeu demais esse bate-papo nosso e quem sabe, né? Alguém nos assista, nos ouça e que possa fomentar esse tipo de trabalho. Ambiência, igual você disse, tem, que nós temos a FTM, temos também a Unicef também, que pode entrar nessa questão da... Como é que você disse? Ecossistema de inovação. Ecossistema de inovação e quem sabe a gente possa prosperar em alguma dessas áreas. Eu acho fantástico, é uma boa ideia e um bom trabalho. E essa galera está animada para trabalhar isso. Obrigado, meu amigo, pela presença. Foi muito legal. Gente, esse foi o episódio número 11 aqui do Papo Zen. Você continue, se inscreva no nosso canal, gosto de chamar a sua atenção, se inscreva, ative o sininho para as notificações e principalmente comente, né? Faça o seu comentário porque gera engajamento e aí o YouTube passa a recomendar os nossos vídeos aí, o nosso canal pode crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço.